Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida mais uma vez. Que o Senhor se faça presente em cada momento da sua história, em cada dia, em cada instante, em cada passo que você der na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa se manifestar trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo fé e esperança ao seu coração. Nós oramos e pedimos a Deus que realmente continue cuidando de nós e também tomando sobre as suas mãos a nossa vida, a fim de que nós estejamos guardados, limpos, livres, protegidos, abençoados, supridos e verdadeiramente amparados pela mão forte e poderosa do nosso Deus. Faço votos de que todos estejam bem, todos vocês que têm me acompanhado diariamente, sempre neste horário das 22 horas, onde nós juntos buscamos, através da palavra de Deus, encontrar respostas, encontrar direção, encontrar ânimo, encontrar consolo, encontrar fé e esperança. Ao invés de tomarmos um discurso tão pouco alarmista e desesperador, preferimos adotar o discurso que a palavra de Deus nos apresenta, no qual encontramos, sim, respostas, palavras de vida, palavras de fé, palavras de bênção, palavras de vitória e também palavras de esperança. Como tem estado a sua vida? Como tem estado a sua jornada neste tempo? Quais têm sido os seus sentimentos diante dos muitos desafios que têm se apresentado nesta pandemia que a humanidade enfrenta e enfrenta a duras penas? Como tem estado seu coração? Como tem estado sua mente? Como tem estado sua alma? Como tem estado seu espírito? Como anda sua saúde física, mental, emocional e espiritual? Afinal de contas, precisamos buscar manter-nos saudáveis, não somente no nosso corpo, não somente do ponto de vista da matéria, mas precisamos manter-nos saudáveis aqui dentro, na nossa mente, aqui dentro do nosso coração e mais dentro ainda do nosso espírito. Faço votos de que juntos, através da palavra do Senhor, possamos caminhar e encontrar caminho vivo e eficaz que nos leve a Deus e nos faça andar vitoriosos sobre a terra, superando desafios, vencendo barreiras, quebrando correntes, transpondo obstáculos e prevalecendo em meio às muitas aflições deste tempo. Como tem estado sua esperança? Nós fizemos, ao longo dos últimos 3 dias, as últimas 3 ministrações, uma série de palavras que denominamos esperança em meio à tempestade, nas quais nós abordamos de forma muito detalhada a experiência vivida por apóstolo Paulo em meio a uma tempestade de verdade lá no mar Adriático. Ele sendo conduzido a Roma,
por um centurião para lá em Roma ser julgado. Era, sim, propósito de Deus que Paulo estivesse perante César, o imperador. E no meio da viagem, eles enfrentaram muitos desafios. E como vocês acham que ficou a fé e a esperança de Paulo, o apóstolo, em meio a todas essas dificuldades? Ele era muito objetivo e claro quando dizia aos outros integrantes da embarcação, tanto tripulação quanto passageiros, e dentre os passageiros havia muitos prisioneiros, e Paulo estava entre eles. Eram 276 pessoas ali. E Paulo manteve-se firme, porque ele cria na palavra de Deus e estava ciente de que Deus era com ele. O anjo do Senhor apareceu a ele, lhe deu uma palavra. Por isso é tão importante estarmos diante da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos trará direção. É a palavra de Deus que nos trará rumo. E também é a palavra de Deus que nos colocará no prumo. Precisamos sim aprender a observar a palavra de Deus. E depois que parecia o pior havia passado, eles finalmente chegam a uma ilha e são recebidos pelos habitantes da ilha, fazem uma fogueira para aquecê-los, visto que estavam molhados e fazia frio e chovia. E Paulo, quando vai ali juntar gravetos para colocar esses gravetos no fogo, ele é picado por uma víbora venenosa. Quando imaginamos que o pior já passou, surge um novo desafio. E vocês acham que Paulo se apavorou por isso? A Bíblia fala, e nós lemos isso ontem, que ele simplesmente chacoalhou a víbora que ficou presa à sua mão. Ele a chacoalhou no fogo, se livrou dela e seguiu adiante. Muitas vezes nós estamos diante de aflições. Deus falou muito forte sobre isso comigo hoje. Muitas vezes nós estamos diante de aflições que nos roubam a esperança. Mas nós precisamos perseverar na esperança. As tribulações, as aflições, as angústias, as dificuldades, as lutas, os problemas não podem anular nossa esperança. E nós mandamos para o pessoal que está na nossa lista de transmissão do WhatsApp, mandamos um passo a passo, uma cartilha, um beabá de como manter a esperança. Mesmo naqueles dias em que não estamos bem. Não é privilégio exclusivo seu ter dias ruins. Todos nós temos dias mais difíceis. Todos nós temos dias cinzentos. O que nós não podemos permitir é que isso nos roube, tire de nós a esperança. Nossa esperança está no Senhor. É por isso que ela não pode ser abalada, independente do que quer que enfrentemos ou quaisquer que sejam nossos desafios. Não podemos nos deixar abalar. Não podemos nos deixar abater a despeito das aflições. Aqueles que não receberam, que não estão inscritos nessa lista de transmissão pelo WhatsApp, basta me mandar o seu contato, que eu adiciono e você passa a receber esse conteúdo. Sempre a gente coloca ali uma palavra, uma mensagem, às vezes um vídeo, trazendo ou um cântico ou uma palavra que promova
a renovação da sua fé. E hoje, mandamos uma orientação prática. Como fazer nos dias onde a situação parece sem resposta? Onde nos falta ânimo. Você já viveu algum dia no qual lhe faltou forças até para levantar-se da cama? Já experimentou algo assim na sua vida? Pois é, todos nós temos momentos de fragilidade. E não é pecado reconhecermos isto. O que não pode acontecer é deixarmos-nos abater e perdermos a nossa esperança no Senhor por causa das adversidades. Quantas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos já esgotados, cansados de tanto remar contra a maré, onde já temos a sensação de que as forças se esgotaram e não mais resta esperança nenhuma. Neste momento, precisamos tomar uma atitude, não simplesmente nos acovardarmos e recuarmos. O primeiro passo que nós sugerimos é você abrir o seu coração para Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, as minhas forças se esgotaram. Senhor, eu não aguento mais. Estou no meu limite. Mas isto nós devemos confessar para Deus. Devemos admitir e falar para Ele o nosso estado. Devemos nos posicionar diante de Deus. Contarmos a nossa verdade, a nossa realidade para Ele. Porque, primeiro, Ele não vai nos julgar. E, segundo, é Ele quem vai nos estender a mão e nos socorrer. Inclusive, o fato de desabafarmos já faz um bem muito grande. Já nos faz um bem muito grande. E quando nós abrimos o nosso coração, nós ficamos mais leves, mas é preciso tomar cuidado para quem fazemos isto. E se fizermos para Deus, não há risco, não há chance de frustração ou de desapontamento com a atitude de terceiros em relação à nossa fragilidade. A segunda sugestão que nós damos é: alimente a sua alma. Leia a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus versículos, textos, capítulos que se apliquem ao momento no qual você vive. E isso embasará a sua fé. Isso fortalecerá sua esperança. Lendo a palavra de Deus, você encontrará mecanismos, ferramentas preciosos que te levarão a se fortalecer. E use a Bíblia Sagrada como um instrumento do Senhor para restaurar, para revigorar a sua esperança e fé. Use-a como uma verdadeira proteção, um escudo. E defenda-se de qualquer sentimento de fracasso e desânimo. E na medida em que você usa a palavra de Deus, complete isso com música, louvor a Deus. Comece a ouvir cânticos de adoração, de louvor, de exaltação do nome do Senhor. Ouça palavras, assista ministrações de pessoas que te inspirem e que te levem a fortalecer a sua fé. Assim como
Busque ler bons livros, livros que alimentem a sua fé, e assim você manterá sua mente ocupada e tirará o foco do problema, colocando o foco em Deus. E a terceira e última sugestão que fazemos é: ore e chame alguém para orar com você. Alguém que ame a Deus e que junto com você possa clamar ao Senhor para que Ele venha em sua direção e abra as portas. Vivendo isto, você experimentará um renovo, um fortalecimento, um refrigério. Deixamos ali alguns textos de referência, como por exemplo, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 até o 4, também no capítulo 1, versículo 12, que eu quero ler rapidamente para você. Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago fica logo depois da carta aos Hebreus. Veja o que diz a palavra. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E ele arremata no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Então o texto aqui, o apóstolo Tiago, ele coloca a importância da perseverança. E eu devo perseverar na esperança. E outro apóstolo, Paulo, ele deixa também uma mensagem ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 5. Vou ler rapidamente também, eu já mandei esses versículos, e como eu disse, aqueles que não receberam, se quiserem, eu encaminho. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Chamando atenção aqui especial ao versículo 4. A perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Olha o passo a passo. As tribulações, final do versículo 3. As tribulações produzem perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então a esperança é algo que se desenvolve e começa. A esperança começa nas tribulações. Veja que preciosos ensinamentos Paulo deixou aqui. Então, eu devo me alegrar se enfrento dificuldades. Isso não é masoquismo, isso não é retórica, não é ignorância e nem loucura. Pelo contrário, eu devo reconhecer que as minhas lutas, Jesus deixou isso claro, não se lembram? No mundo vocês terão aflições. Com Cristo não foi diferente, Cristo foi provado. Para que a sua provação também produzisse, na mesma medida, perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ninguém se torna esperançoso assim.
Esperança é algo que se desenvolve. E eu estou mostrando aqui como fazê-lo. Porque se perdemos a esperança, é difícil prosseguir. E para arrematar essa ideia, Paulo escreve aos Romanos na mesma carta, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Queridos, essa palavra tem que servir de alento. Porque a glória que nos está reservada não se compara com as aflições do presente. Espero que você, por isso eu mandei por escrito, espero que você leia e releia e medite nestes princípios que acabei de enfatizar, os quais estou enfatizando mais, para também despertar em você o desejo de compreensão mais aprofundada deste ensinamento. Cabe a nós agora fazermos o que a Bíblia mesma nos ensina, que nós temos que ler e meditar. E eu gosto muito da ilustração de alguns animais que têm um sistema digestivo de ruminantes. Exemplo, o gado, os bovinos, eles se alimentam da vegetação, mastigam e a engolem. E depois volta aquela matéria alimentar, ela volta para ser novamente mastigada e engolida. Então ela é regurgitada para ser mastigada e engolida. Isso é ruminar. É daí que vem a ideia de meditar na palavra. Eu devo comê-la. Mas não engoli-la e encerrar. Ela deve voltar. Eu devo ler. Eu devo meditar. E a meditação aqui não tem a ver com ficar no estado zen. Não. Meditar é colocar aquilo para trabalhar sua mente e coração. É refletir, é pensar, é analisar. Se houver com quem fazer isso, discutir, conversar, trocar informações e aprender. Isso é meditar na palavra de Deus. E eu espero estimular você a perseverar nesta esperança, a qual Deus tem colocado diante de nós, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de desemprego, em tempos de crise econômica, retração no mercado financeiro, mesmo em tempo de coronavírus, mesmo em tempo de isolamento social, podemos sim renovar a nossa esperança. Agora, por que tantas pessoas se desesperam e se perdem, se apavoram? Porque lhes falta a palavra como referência de esperança. E se falta a palavra, falta o conhecimento de Deus. E se falta o conhecimento de Deus, obviamente não conseguirão colocar aquele passo a passo que expliquei há pouco, que começa pelo confessar a Deus a sua fragilidade. Segue na busca pela palavra de Deus para alimentar a sua alma e desviar o foco da crise e colocá-la em Cristo. E termina na oração, acompanhada de uma outra pessoa que tem a mesma linha de fé e esperança que a sua. Alguém que possa clamar a Deus com você. E inclusive eu tenho me colocado à disposição neste aspecto para juntos buscarmos ao Senhor, que é o único que tem as respostas que nós, que a humanidade, necessitam. Pois bem, perseverar na esperança. A despeito disso, devemos manter as nossas convicções firmadas no Senhor, independentemente das circunstâncias. E precisamos clamar ao Deus. E esse processo de desenvolvimento de esperança, escute bem o que eu vou dizer agora. Esse processo de desenvolvimento de esperança é um processo, é um aprendizado.
ele vai desenvolver em nós algo que se chama intimidade com Deus. Por incrível que pareça, nós desenvolvemos intimidade com Deus nas tribulações, nas aflições, nas provações que nós desenvolvemos intimidade com Deus. E olha só, quem tem intimidade com Deus sabe o que fazer. Presta atenção, vou repetir. Quem tem intimidade com Deus sabe o que fazer. Se você anda aí desnorteado, desorientado, está faltando intimidade com Deus. Bora buscar na palavra e na oração esse relacionamento com o Senhor. Oração e palavra, palavra e oração. Isso é indispensável, é fundamental. Porque uma vez que eu tenho a promessa de Deus, lembrem-se, quem tem intimidade com Deus sabe o que fazer, não fica perdido não. E aí eu busco a promessa de Deus. E olha só, a palavra de Deus basta. Quero dizer para você, nesta noite de sábado, 13 de junho de 2020, a palavra de Deus basta. O que Deus falou é suficiente. Não precisa nada mais. As promessas do Senhor são suficientes para alimentar a minha esperança, a minha fé, a minha certeza de que Deus não me abandonou. Tudo bem, há dias mais difíceis que outros, há momentos em que estamos mais frágeis, ok? Mas isto não pode nos afastar do Senhor. E eu quero, vejam que eu deixei hoje nós vamos ter mais dever de casa. É sábado para domingo, teremos que arrumar um tempinho a mais para ler. Nós havíamos pedido nas lives anteriores que lessem os capítulos 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Leram? Agora, peço a vocês que leiam estes textos que eu acabei de citar e ler com você, assim como leia o Salmo de número 34, sobre o qual falaremos agora. Salmo de número 34. Eu não lerei o Salmo inteiro, mas eu vou contextualizar para você esse Salmo e leremos alguns versículos. Ok? Estão comigo? Estão preparados? Vamos para a segunda parte da ministração desta noite. Hoje dose dupla. Vamos abordar assuntos que se completam na mesma linha de pensamento: perseverança produzindo esperança. Perseverança produzindo esperança. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que insistir. Porque se eu persevero, eu conquisto a promessa. E a promessa me traz esperança. Vamos voltar para a história de Jacó, quando Jacó lutou contra o anjo do Senhor. O que acontece? Ele se agarra ao anjo e não solta, mesmo com a sua articulação deslocada. Eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Isso é perseverança. Então, por causa dessa perseverança, o anjo dá para ele uma promessa. E muda o nome dele, muda a sorte dele, muda a história dele. Escreve uma nova história, começa ali um novo viver, uma nova vida, um novo começo para Jacó. Aliás, não mais Jacó, Israel. Novo nome, nova história, nova identidade. Não mais trapaceiro, enganador. Novo começo. E aí há uma promessa. Por que Jacó estava escondido ali, dispersou seus rebanhos, seus parentes, seus filhos, suas esposas, em dois bandos e ficou ali sozinho? Medo de morrer. Medo. Medo de morrer pelas mãos do seu irmão Esaú.
Mas mesmo com medo, ele lutou e perseverou e recebeu uma promessa. E por causa dessa promessa ele teve esperança. Se há uma promessa, eu não morrerei. Esaú não vai me matar. Porque há uma promessa. E a palavra de Deus basta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu que em mim, na minha descendência, ela seria numerosa, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Todas as famílias serão benditas na minha descendência, então eu não morrerei. Querido, se você acha que chegou ao fim, eu digo, ainda não é o fim. Renove a sua esperança. Renove a sua fé. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre Davi. Davi, injustamente, bom, vocês se lembram, Saul, o rei de Israel, desagradou. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, os primeiros capítulos. Saul, o rei, ungido por Samuel, desagradou a Deus e Deus deixou de desejá-lo como rei. Deixou de abençoá-lo como rei. Retirou dele a posteridade. Deixou de estar com ele, estabelecendo a sua descendência como casa reinante sobre Israel. Ou seja, quebrou-se a dinastia que partiria de Saul, porque ele desagradou a Deus. Poder, a autoridade, eles subiram a cabeça e isso aborreceu o coração de Deus. Então Deus o rejeitou e escolheu um outro, Davi, que era um jovem, um garoto, pastor de ovelhas, que pastoreava os rebanhos de seu pai Jessé. E Samuel, profeta do Senhor, dirigido por Deus, vai até a casa de Jessé, chama os filhos de Jessé um a um, do mais velho em diante, e nenhum daqueles que estavam na casa era o escolhido do Senhor. Acabaram-se seus filhos? Perguntou Samuel a Jessé. Jessé diz, não, tem o pequeno Davi que está no campo, pastoreando as ovelhas. Então Samuel diz assim, ninguém comerá, ninguém se sentará à mesa enquanto esse menino não chegar. E quando ele chegou, Deus falou com Samuel, tá vendo, Samuel? Você quis entender que era o filho mais velho de Jessé que eu tinha escolhido, porque é o mais formoso, o maior, o mais forte, o mais bonito, o primogênito. Você viu a aparência, eu vejo o coração. Eu escolhi Davi, pode ungí-lo, ele será rei de Israel. E Samuel unge Davi, e Davi volta a pastorear as ovelhas do seu pai, não muda nada na vida de Davi naquele primeiro momento. Depois há o episódio épico, no qual Davi, com uma funda, com estilingue e pedra, mata o gigante Golias, que amedrontava Saul e todo o seu exército. Então Davi passa a viver na corte, recebendo as honrarias e a recompensa por aquele ato heróico que ele realizou no poder de Deus. Mas chega um determinado momento em que Davi começa a se sobressair, isso desperta a inveja de Saul e Saul passa a persegui-lo. E é nesse contexto que eu quero entrar para falar sobre o Salmo 34. Se você quiser, você lê depois. Fiquei curioso, quero saber mais detalhes sobre essa história. Aí você vai para o primeiro livro de Samuel, ok? E começa a ler a partir do capítulo 9, onde inicia a história de Saul como rei, até o capítulo onde eu vou falar um pouquinho, que é o capítulo 21, ok? São aí alguns capítulos do primeiro livro de Samuel, onde você vai encontrar o que eu acabei de resumir em alguns minutos. Ok? Se houverem dúvidas, pessoal, eu sei que hoje eu estou acelerando um pouquinho o passo para dar toda a palavra,
dentro dos minutos que a gente reserva diariamente. E se houver alguma dúvida, perguntem-me depois. Ou se quiserem escrever aqui o comentário, eu tento responder agora mesmo. Estou atento aqui aos comentários, tanto do Facebook quanto do Instagram. Ok? Muito bem. Salmo de número 34. É um salmo no qual Davi está em aflição. Davi está em luta. Davi está sendo perseguido por Saul. Ok? Nesse cenário que eu acabei de relatar. E aí, para fugir de Saul, ele se apresenta para o rei dos filisteus. Opa! Golias era o herói, era o gigante, o soldado mais forte dos filisteus. Ai! Olha só! Ele se apresenta para o rei Aquis, da dinastia Abimeleque, para fugir de Saul. Mais ou menos aquela história que o pessoal costuma dizer, ele saiu da frigideira para cair no fogo. E no Salmo 34, Davi, nesse cenário, ele escreve esse salmo quando ele está vivendo esse momento da vida dele. E o título do salmo, que é um salmo de Davi, provai que o Senhor é bom. Olha só, num cenário deste, você dá testemunho de que Deus é bom. Isso é fé. Isso é esperança. Deus é bom. Aí a gente pode até se reportar a Jó. Lembram? Algumas lives atrás a gente falou muito sobre Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso ele disse quando ele perdeu os rebanhos, os filhos, tudo que lhe era mais precioso. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma coisa Jó não perdeu, a esperança. Quando o servo do Senhor perde a esperança, aí se acende uma luz amarela. Perigo, atenção, cuidado. Estamos em zona de risco. Deus não quer você na zona de risco. A tua zona de segurança é a esperança e a fé. Vocês estão comigo? Bora perseverar na esperança? Olha o que é que Davi escreve. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu vou repetir. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Sabe nas mãos de quem você deve entregar os teus temores? Aquilo que te assusta? Queridos, cada um de nós, eu vou usar uma expressão agora, você vai me entender. Cada um de nós tem os seus fantasmas, ok? Aquilo que te assusta. Aquilo que te causa preocupação, medo. Eu usei a palavra fantasmas no sentido figurado. Vocês me entenderam. Cada um de nós tem os seus medos. Inclusive, muitas vezes nós temos até medo de pecar. Porque como o próprio Davi escreve num outro salmo, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E lá no Novo Testamento também há um comando muito claro, vigiai e orai sem cessar. Por quê? Porque quem está em pé, cuide para que não caia. A gente ainda tem esse cuidado. Cuidado para não pecar. Porque a nossa natureza nos leva, nos conduz. Se a gente der uma bobeada, uma descuidada, a gente entra na correnteza e vai em direção ao pecado, rapidinho. E precisamos tomar cuidado, muito cuidado. Então a nossa zona de segurança é onde há fé e esperança. É por isso que eu tenho falado tanto sobre isso. Porque tem muita gente perdendo prumo nessa pandemia. Queridos, a pandemia não é para tirar o seu foco, o seu prumo, sua esperança, sua fé. Ela é para trabalhar com você. E para te fortalecer.
Eu vou até ler de novo o que Paulo escreve aqui aos Romanos. A sequência dos fatos é muito esclarecedora por si só. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele deixa isso muito claro. Isso é o tipo de versículo que a gente tem que guardar aqui e aqui. Mente e coração. A tribulação produz perseverança. A luta que você está enfrentando vai produzir em você perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Vamos lá? Tribulação produz perseverança. Perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Eu preciso dessas 4 coisas. Mas começa com a tribulação e termina na esperança. Começa com a tribulação e termina na esperança. Então a tribulação é necessária, por incrível que pareça. Por isso Jesus disse, vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Jesus teve aflições. Por que nós vamos achar que não teremos? Não somos melhores do que ele. E ele passou pelas mesmas situações na condição humana, não na condição divina. Ok? Ele era filho de Deus, mas ele estava num corpo humano. Suscetível aos mesmos problemas que você e eu. Medo, fome, sono, dor, pecado. Vocês acham que Jesus não era suscetível a pecar? Tanto quanto você e eu. Por que você acha que ele ficava noite orando, buscando a Deus, tendo comunhão com o Pai? Para não cair. Porque ele era homem. E ele não caiu. Em momento nenhum. Ele nunca pecou. Só ele nunca pecou. Nós pecamos. Fomos destituídos da glória de Deus. Mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós somos livres. Muito bem. Voltando ao Salmo. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Que temores eram esses? Vem comigo para 1 Samuel. É isso aí, Dulce. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. É isso aí, Dulce. É isso mesmo. Vem comigo para 1 Samuel, capítulo 21, alguns versículos apenas a partir do verso 10. Levantou-se, olha só o que precisou acontecer, a estratégia de Davi. Deus deu uma direção extremamente singular para ele. Vem comigo. Porque Davi se apresentou para o rei dos filisteus. O natural seria que pedisse a cabeça de Davi. E ele vinha fugindo de Saul que queria sua cabeça. E agora? Olha a estratégia de alguém que ainda tem esperança. Porque tem uma promessa. Deus ungiu o rei, então não era para ele morrer. E por acaso Deus é homem para que minta? Ou filho de homem para que se arrependa? A palavra de Deus te basta. Aleluia. Em nome de Jesus eu quero dizer isso para a sua vida hoje. A palavra de Deus te basta. A palavra de Deus te basta. E ele não é filho de homem para que minta, nem que se arrependa do que falou. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa do que falou. Havia uma promessa sobre Davi, ele ia ser rei. Então ele não ia morrer. Mas ele fugiu, ele teve medo. Mas o medo não o paralisou. O problema é quando o medo te paralisa. O medo, ele me faz ser cauteloso, desde que ele não me paralise. Entendem? O medo não pode me paralisar, ele tem que me fazer ter cuidado, cautela. 1 Samuel capítulo 21, a partir do verso 10, diz: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este
que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha a fama de Davi precedendo. Que Davi já era um guerreiro muito bem sucedido. Até que Saul, por causa desse cântico, inclusive, foi uma das situações determinantes para os ciúmes, a inveja de Saul. Porque numa determinada batalha, Davi entra na cidade e ele é aclamado com estas palavras: Saul matou os seus milhares, porém Davi dezenas de milhares. Nas guerras contra os exércitos inimigos. Davi era um guerreiro já neste momento, já não era mais um menino, um guerreiro vitorioso, condecorado, digamos assim. Se fosse pensar nos dias, cheio de medalhas. Isso despertou a fúria. E olha, isso já anunciava-se, essa fama já precedia a chegada de Davi. E Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Mas olha, falaram: esse não é o Davi? Rei Aquis, esse aí não é o Davi? Davi teve medo, mas... E na sequência o texto diz assim: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr a saliva pela barba. Ele se fingiu de louco, babava, para não morrer. Você está comigo aí? Olha a estratégia, porque ele não se deixou perder a esperança. Ele teve medo. Tudo bem ter medo, desde que o medo não te paralise. O medo não paralisou Davi. Ele fugiu de Saul, foi até Aquis, e Aquis não o matou, porque Deus deu a ele uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia em nome de Jesus. Ele se fez de louco, literalmente, babava. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Vai ele para lá, ele não oferece perigo nenhum. E olha o que Davi diz no Salmo 34. Com isso nós vamos concluir a partir do versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Escute! Clamam os justos, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Perto, escute, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Queridos, Deus vai te dar estratégia, como deu para Davi uma estratégia. Como deu para Paulo. Ele foi ferroado por uma víbora venenosa, chacoalhou a víbora no fogo e seguiu a vida. Deus vai te dar estratégia como deu para Davi, ainda que você precise se fingir de louco. Deus vai te livrar dos seus inimigos, dos seus adversários. Como ele mesmo diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Salmo 34, versículo 17. Entendem quando eu falo que você precisa usar a palavra para fortalecer a sua esperança? Pega um versículo desse e declara. Pega um versículo desse, como esse versículo 18 aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Pega o versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as suas aflições, mas o Senhor de todas o livra. Não importa quais e quantas sejam as suas aflições, de todas elas o Senhor te livra. Eu vou repetir. Não importa quantas e quais sejam as suas aflições, mas de todas elas o Senhor te livra. Oh, glória a Deus. Deus não te chamou para fracassar.
Deus te chamou para vencer. Ah, mas eu estou passando por tribulação, por luta. Beleza, a luta vai produzir perseverança, que vai produzir experiência, que vai te dar esperança. Se agarre na promessa de Deus e vamos em frente, porque Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós. Aleluia. Não desista, não desanime, não se abale. Deus tem muito mais para você. Os planos de Deus, na sua vida, não serão frustrados. É isso que eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. Libero essa palavra de poder e quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu te agradeço por essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe. Obrigado. Que ela realmente renove as forças, o vigor, a esperança e a fé. Glória a Deus. De todos nós. Todos os que estão comigo ao vivo e daqueles que estarão em outros momentos assistindo esta ministração. Ô Senhor, obrigado. Que se cumpra a tua palavra. E que a nossa fé, nossa esperança sejam renovadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um excelente restante de final de semana. Ótimo domingo. Amanhã estaremos juntos às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. E eu espero que você também assista essa live novamente, leia esses textos, medite nessa palavra, encaminhe para outras pessoas. No Instagram, no Facebook e no YouTube. Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço, um beijo muito carinhoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Abraço e até lá.